As luzes fluorescentes acima da lanchonete zumbiam como vespas moribundas, lançando um brilho amarelado sobre os bancos de vinil rachados e os balcões gordurosos. Os meus pés doíam dentro dos tênis gastos, o mesmo par que eu usava há 8 meses, mantidos juntos com fita adesiva e pura força de vontade. O cheiro de café queimado e bolo de carne do dia anterior impregnava o meu uniforme. Um vestido rosa desbotado que já não abotoava sobre a minha barriga inchada. Grávida de 7 meses e eu ainda estava ali, ainda de pé, ainda fingindo que tudo ficaria bem. Pressionei uma mão contra a parte inferior das minhas costas doloridas e usei a outra para equilibrar uma bandeja de pratos sujos que pesava quase tanto quanto o segredo que eu carregava. O bebê chutou com força contra as minhas costelas e eu parei para respirar através do desconforto agudo. Ninguém reparou. Nunca reparavam. Para os caminhonistas e os retardatários noturnos que frequentavam o restaurante 24 horas do Mel, eu era invisível. Apenas mais uma empregada de mesa com um crachá e um sorriso forçado. Apenas mais uma empregada de mesa com um crachá e um sorriso forçado. Pedido pronto, Sofia. A voz rouca do Mel cortou o barulho dos pratos. Arrastei-me em direção à janela da cozinha, movendo-me lenta e desajeitadamente. O bebê tinha descido mais na última semana, pressionando a minha bexiga e tornando cada passo uma manobra cuidadosa. Eu estava exausta de uma forma que o sono não conseguia remediar. Exausta nos ossos, na alma, nas partes de mim que costumavam acreditar em contos de fadas e segundas oportunidades. Além das janelas manchadas da lanchonete, o ar noturno estava denso com a umidade de agosto, pressionando o vidro como algo vivo. A chuva ameaçava cair a noite toda. O céu estava roxo e inchado. Olhando para o meu reflexo na janela, mal me reconhecia. Olheiras sombreavam os meus olhos. O meu cabelo ruivo, outrora vibrante, caía sem vida sobre os ombros. Parecia o fantasma da rapariga que eu costumava ser. A rapariga que ele costumava desejar. Afastei o pensamento antes que ele pudesse criar raízes. Pensar em Dante era como pressionar uma velha contusão. 7 meses desde que eu tinha ido embora. 7 meses desde que eu tinha descoberto quem ele realmente era. 7 meses de silêncio. O sino acima da porta da lanchonete tocou. Não olhei para cima, apenas peguei a cafeteira e fui em direção ao novo cliente. Minha saudação ensaiada já se formava nos meus lábios. Bem-vindo ao Mel's. Gostaria de um café para começar? As palavras morreram na minha garganta. O tempo se fragmentou. Os sons da lanchonete, o chiado da grelha, o tilintar dos talheres, o murmúrio de conversas cansadas, se transformaram em ruído branco. O meu coração parou, depois voltou a bater demasiado rápido e com demasiada força, batendo contra as minhas costelas como se quisesse escapar. Dante Moretti estava a 5 mesas de distância. Ele parecia exatamente igual ao homem que assombrava os meus sonhos e pesadelos em igual medida. Era alto e incrivelmente bonito, com cabelo escuro penteado para trás e um rosto que parecia esculpido em mármore. Tinha maçãs do rosto salientes e um queixo que poderia cortar vidro. E depois havia aqueles olhos incrivelmente escuros que outrora me tinham olhado como se eu fosse a única coisa importante no seu mundo. Mas não era só ele. 2 homens estavam ao seu lado como sombras. Um era forte como uma montanha, com uma cicatriz a percorrer a sua bochecha esquerda. O outro era mais magro, mas não menos perigoso. Ele tinha a mão casualmente apoiada perto da anca, de uma forma que me fez apertar o estômago. Guarda-costas, é claro. Dante Moretti não ia a lugar nenhum sem proteção. Ele usava um fato cinza escuro que provavelmente custava mais do que eu ganhava em um ano. Estava perfeitamente ajustado aos seus ombros largos. Um Rolex no pulso refletia a luz. Tudo nele gritava dinheiro, poder e perigo. Ele parecia ter saído de um daqueles carros pretos elegantes que eu o via dirigir. Do tipo com janelas à prova de balas e motoristas que podiam fazer os problemas desaparecerem. Isso estava tudo errado. Estava tudo errado. Dante não comia em lugares como o Mel's. Ele tinha chefes particulares, restaurantes exclusivos e coberturas com vistas que faziam o meu pequeno apartamento parecer uma caixa de sapatos. O que ele estava a fazer nessa lanchonete no meio do nada? Os olhos dele encontraram os meus. O mundo inclinou-se. Vi o reconhecimento atingi-lo como um golpe físico. O seu corpo inteiro ficou rígido.
Os seus olhos escuros arregalaram-se e, inevitavelmente, inexoravelmente, baixaram-se para minha barriga, para a enorme protuberância da minha barriga, que o meu uniforme já não conseguia esconder e que nada mais poderia esconder. A cafeteira escorregou dos meus dedos sem força. Estilhaçou-se contra o chão de linóleo numa explosão de vidro e líquido escaldante. O estrondo ecoou no silêncio repentino. Agora todos estavam a olhar. Mel espreitou pela janela da cozinha. A mão enorme do guarda-costas aproximou-se da arma. Mas eu não conseguia mexer-me nem respirar. Fiquei paralisada no lugar enquanto o rosto de Dante passava do choque para algo mais sombrio, mais possessivo e perigoso. Sofia. Ouvir o meu nome nos seus lábios foi como ser acariciada e ameaçada ao mesmo tempo. A sua voz, Deus, envolveu-me como fumo e uísque, rica, sombria, totalmente autoritária. Era a mesma voz que sussurrava promessas no escuro. A mesma voz que dava ordens que mais tarde descobri que terminavam em sangue. Ele deu um passo em minha direção. Eu dei um passo para trás, o meu tênis esmagando vidros quebrados. Não, eu disse, a palavra saindo mais fraca e baixa do que eu pretendia. Odiava como a minha voz tremia e como as minhas mãos tremiam enquanto as pressionava protetoramente sobre a minha barriga. O bebê chutou novamente, como se sentisse o meu desconforto. O maxilar de Dante apertou-se. Os seus olhos, que não perdiam nada, absorveram todos os detalhes. O uniforme desbotado, os sapatos colados com fita adesiva, a maneira como eu estava, ligeiramente curvada para favorecer o meu lado esquerdo, onde as minhas costas doíam mais. As olheiras, a exaustão que eu não conseguia esconder. Algo passou pelo seu rosto. Fúria, talvez, ou dor. Com Dante era sempre difícil dizer. Ele mantinha as suas emoções trancadas atrás de paredes de aço, mostrando-me apenas o que queria que eu visse. Estás grávida. Não era uma pergunta, mas uma afirmação, monótona e controlada. Mas eu podia sentir a tempestade por trás dela. Levantei o queixo e encontrei algum fragmento do orgulho que costumava ter. Observador. Quanto tempo isso importa? Quanto tempo, Sofia? Cada palavra era precisa e seca. Era o tom que ele usava quando dava ordens aos seus homens. O tom que fazia criminosos endurecidos recuarem. 7 meses. A verdade escapou antes que eu pudesse impedi-la. Observei-o fazer as contas. Observei o momento exato em que ele percebeu. As suas mãos cerraram-se em punhos ao lado do corpo. Um músculo saltou na sua mandíbula. O guarda-costas montanhoso mexeu-se nervosamente. Até ele podia sentir o perigo que emanava de Dante como o calor de uma fornalha. O meu. Outra afirmação, absoluta, inquestionável. É meu. A sua voz baixou para um tom letal. Todos os meus instintos gritavam para eu mentir, para proteger a mim mesma e a este bebê do mundo em que Dante vivia. Um mundo de violência e dinheiro sujo, de inimigos e traições, de segredos que matavam. Mas eu nunca fui boa a mentir para ele. Ele sempre foi capaz de ver através de mim. Sim. A palavra mal saiu dos meus lábios. A temperatura no restaurante caiu drasticamente. Dante ficou completamente imóvel. O tipo de quietude que antecede uma explosão. Os seus olhos transformaram-se em gelo negro. Estás grávida do meu filho há 7 meses e não me contaste? Eu fui embora por um motivo, Dante. Que motivo você poderia ter para matar alguém? Minha voz falhou ao dizer, eu vi você. Eu vi o que você fez com Marco. Marco, seu ex-sócio, o homem que o roubou e traiu. Eu entrei no armazém de Dante procurando por ele, querendo surpreendê-lo com a notícia de que estava grávida. Em vez disso, encontrei-o parado ao lado do corpo quebrado de Marco, com sangue nos nós dos dedos e morte nos olhos. Fugi, fiz uma mala e desapareci na noite, levando nada além das roupas que vestia e do bebê que crescia dentro de mim. Achei que tinha sido cuidadosa. Achei que tinha apagado os meus rastros. Mas Dante Moretti não desistia do que lhe pertencia. E eu acabara de confirmar que este bebê também lhe pertencia. Precisamos de conversar. Ele deu mais um passo em minha direção. Não temos nada para conversar. Abaixando-me, estremeci com a dor na parte inferior das costas ao começar a recolher os pedaços maiores de vidro quebrado. As minhas mãos tremiam tanto que os cacos chocalhavam uns contra os outros. Sofia, precisas de ir embora. Não olhei para ele. Não conseguia.
Se olhasse para ele, lembrar-me-ia. Lembrar-me-ia de como era ser amada por Dante Moretti, ser acarinhada e protegida, ser adorada. Antes de aprender o preço dessa proteção. Não vou embora sem ti. A certeza na sua voz fez o meu sangue gelar. Era por isso que eu tinha fugido. Por causa dessa convicção absoluta de que ele era meu dono, de que eu era sua para comandar e manter. Dante não pedia, ele tomava. Ele reivindicava, ele possuía. Mel apareceu com um esfregão e uma pá de lixo. Está tudo bem aqui, Sofia? Abri a boca para dizer que não, para pedir que ele chamasse a polícia. Mas o que eu poderia dizer? Que meu ex-namorado era um chefe da máfia? Que eu estava grávida dele? Que eu tinha testemunhado um assassinato? Os olhos de Dante nunca deixaram os meus. Estamos bem. Meu noivo só teve um pequeno acidente. Estou aqui para levá-la para casa. Noivo. A palavra saiu da minha boca. Temos muito o que discutir. O tom dele era como aço envolto em seda. Então ele se virou para Mel. Vou pagar pelos danos e pelo tempo dela. Ela não vai voltar. Espere um minuto, disse Mel. Mel começou. O guarda-costas magro tirou a carteira de Dante e contou várias notas de 100. Mais dinheiro do que eu ganhava num mês. Ele colocou-as no balcão com o tipo de determinação que encerra discussões. Mel olhou para o dinheiro, depois olhou para mim e depois para a expressão fria e implacável de Dante. Bem, se é isso que a senhora quer, disse eu desesperadamente. Dante não pode simplesmente... Ele aproximou-se até eu sentir o cheiro da sua colônia cara. Colônia cara. Couro. Algo mais sombrio por baixo. Pólvora, talvez. Perigo. Não consigo cuidar da minha namorada grávida. Não consigo manter o meu filho em segurança. Não consigo proteger o que é meu. Já não sou tua. A sua mão subiu e eu recuei antes de conseguir me conter. Mas ele não me tocou. Apenas ficou ali, com os dedos a tremerem de contenção, a centímetros do meu rosto. Sempre foste minha, cara meia. Apenas te esqueceste por um tempo. Mas estás a carregar o meu bebê, o meu herdeiro. Achas mesmo que vou deixar-te definhar neste lugar, trabalhando até a morte? A pior parte era a preocupação genuína na sua voz. Preocupação genuína. Dante sempre foi capaz de fazer isso, fazer a sua obsessão parecer amor, fazer as suas posses parecerem proteção. Eu consigo cuidar de mim. Os seus olhos percorreram-me novamente, claramente absorvendo cada detalhe do meu cansaço. E as suas palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca, porque ele estava certo. Eu mal conseguia sobreviver. Trabalhava turnos duplos, morava num quarto acima de uma lavandaria e comia ramen ao jantar. O bebê merecia melhor. Eu também merecia melhor. Mas uma vida melhor não viria de um homem cujas mãos estavam manchadas de sangue. Dante, por favor. Odiava o tom suplicante da minha voz. Vai-te embora. Não senti. Ele pegou no telemóvel e digitou algo rapidamente. O meu carro estará aqui em 2 minutos. Pode sair comigo agora com dignidade ou posso carregar-te para fora. A escolha é tua, Sofia. De qualquer forma, vais para casa comigo. Isto é sequestro. Trata-se de proteger a minha família. A sua voz suavizou-se. Quase. Podes odiar-me amanhã. Esta noite precisas de descanso, comida e cuidados médicos. Olha para ti. Quando foi a última vez que dormiste bem? Dormiste de verdade? Lágrimas ardiam nos meus olhos. Eu estava tão cansada. Eu estava tão insuportavelmente, impossivelmente cansada. E o bebê estava a chutar novamente. Uma lembrança vibrante da vida pela qual eu era responsável. Uma vida que merecia mais do que eu podia dar. Uma noite eu me vi dizendo: eu vou com você por uma noite, descansa um pouco. Depois podemos conversar sobre isso como adultos. O sorriso que se formou nos lábios de Dante era pura vitória. Ele sabia tão bem quanto eu que uma noite se transformaria em 2, depois em 3 e eventualmente em para sempre. Porque Dante Moretti nunca desiste. A porta da lanchonete se abriu e outro homem entrou. Ele era mais velho, tinha cabelos grisalhos e usava um terno quase tão caro quanto o de Dante. Ele acenou com a cabeça respeitosamente. O carro está pronto, senhor. Ótimo! A mão de Dante finalmente fez contato, pousando-se possessivamente na parte inferior das minhas costas doloridas. O toque fez com que uma descarga elétrica percorresse a minha espinha e eu odiei o meu corpo por se lembrar e desejar.
Vamos para casa, amore. Deixei-o guiar-me até a porta, passando pelos clientes que nos observavam e pela expressão confusa de Mel. O ar noturno atingiu-me como uma parede quando saímos. Estava denso e pesado, com a promessa de chuva. Um SUV preto com janelas à prova de balas estava parado na berma, exatamente como eu imaginava. O motorista abriu a porta traseira. Dante ajudou-me a entrar como se eu fosse feita de vidro. Apesar do aço por baixo, o seu toque era gentil. Os bancos de couro eram macios, muito mais macios do que qualquer coisa que eu tivesse tocado nos últimos meses. O ar-condicionado beijou a minha pele superaquecida. Dante deslizou ao meu lado, sentando-se perto o suficiente para que as nossas coxas se tocassem. A porta fechou-se com um baque pesado. O SUV entrou suavemente no trânsito. Eu já tinha escapado de Dante Moretti uma vez, mas olhando para o seu perfil na escuridão e o seu queixo possessivo, sem mencionar a maneira protetora com que a sua mão se moveu para descansar na minha barriga inchada, eu sabia com absoluta certeza que nunca mais escaparia dele. A cobertura estava exatamente como eu me lembrava e, ao mesmo tempo, nada parecida com o que eu lembrava. As janelas no teto da Flórida davam vista para a cidade, uma extensão cintilante de luzes que parecia quase bonita daquela altura, quase inocente, como se não fosse possível ver a podridão por baixo, a violência que mantinha aquelas luzes acesas. Os móveis eram modernos e caros, com linhas simples e cores suaves. Tudo estava imaculado, tudo estava perfeito e tudo era uma jaula. Fiquei parada na sala de estar, sentindo-me extremamente deslocada com o meu uniforme manchado e os sapatos colados com fita adesiva. O bebê chutou, rolando por toda a minha barriga, e eu estremeci. A dor surda nas minhas costas vinha aumentando ao longo do dia e agora estava a roubar o meu fôlego. Dante estava ao telefone, falando rapidamente em italiano com alguém. A sua voz era seca e autoritária. O chefe, o guarda-costas grandalhão, ouvi Dante chamá-lo de Luca, estava parado na porta como um sentinela. O magro tinha desaparecido em algum lugar nas profundezas da cobertura. Eu deveria fugir. Deveria correr para o elevador e tentar escapar enquanto Dante estava distraído. Mas os meus pés doíam, as minhas costas doíam, tudo doía. E o sofá de couro parecia tão macio e convidativo. Quando foi a última vez que me sentei em algo que não fosse mantido unido com fita adesiva e orações? Sente-se antes que caia. A voz de Dante interrompeu os meus pensamentos. Ele tinha terminado a chamada e agora observava-me com os seus olhos escuros e indecifráveis. Estava a balançar. Estou bem. Está exausta. Ele atravessou a sala com 3 passos longos e segurou o meu cotovelo com a mão. O seu toque era gentil, mas firme, guiando-me em direção ao sofá, quer eu quisesse ir ou não. Senta-te agora. Eu queria discutir, queria manter algum resquício de independência, mas os meus joelhos cederam no momento em que tentei sentar-me nas almofadas. De repente, as mãos de Dante estavam na minha cintura, apoiando-me e ajudando-me a sentar-me com um cuidado que fez a minha garganta apertar. Quando foi a última vez que comeste? Ele perguntou. Tomei o pequeno almoço. Já passa da meia-noite. Tenta novamente. Desviei o olhar. A verdade era que tinha comido metade de um baguete velho por volta do meio-dia. O dinheiro estava curto. A comida era cara. Eu estava a poupar cada centavo para fraldas, leite em pó e todas as outras coisas de que precisaria quando o bebê nascesse. Dante cerrou os dentes. Cristo, estás a passar fome. Estou a aguentar. Estás grávida de 7 meses e a trabalhar no turno da noite num restaurante. Isso não é aguentar, Sofia. Ele mordeu a língua, controlando-se visivelmente. Luca, pede a Maria para preparar alguma coisa. Sopa ou massa. Algo leve para o estômago. Liga também ao Dr. Russo. Diz-lhe que preciso dele aqui dentro de 1 hora. Não preciso de um médico, protestei. Não tiveste nenhum acompanhamento pré-natal durante 7 meses. Fui a uma clínica. A gratuita. A voz dele baixou para um tom perigoso. Levaste o meu filho a uma clínica gratuita. O teu filho? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Tu nem sabias deste bebê até 2 horas atrás. Não podes simplesmente voltar à minha vida e começar a fazer exigências. Tenho todo o direito. Tu não tens direitos. Levantei-me com dificuldade, ignorando a minha visão embaçada.
Eu fui embora por causa de quem tu és, Dante. Não vou criar uma criança nesse mundo. Ele aproximou-se, invadindo o meu espaço pessoal sem me tocar, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava dele. Ele estava tão perto que tive que inclinar a cabeça para trás para olhar nos seus olhos. Que mundo é esse exatamente? O mundo onde tens um teto sobre a tua cabeça, comida no teu estômago, cuidados médicos e proteção. É o mundo onde as pessoas morrem, Dante. É o mundo onde tu as matas com as tuas próprias mãos. Algo brilhou na sua expressão. Talvez dor ou arrependimento, mas desapareceu rápido demais para ter certeza. Marco traiu a família. Ele sabia as consequências. Ele era uma pessoa, um ser humano. Ele era um traidor que teria matado todos nós. A mão de Dante subiu e segurou o meu rosto com uma gentileza que contradizia o tom de voz firme. Achas que eu queria que visses isso? Achas que eu queria que estivesses perto dessa parte da minha vida? Eu mantive-te afastada por uma razão. Mantive-te ignorante. Quer dizer, mantive-te segura? O polegar dele roçou a minha maçã do rosto e eu odiei a forma como me inclinei para o toque. 7 meses não foram suficientes para esquecer como as mãos dele eram boas na minha pele. Fazes ideia do que teria acontecido se os meus inimigos soubessem de ti? E se descobrissem que estavas grávida? Deslizei pela sua coluna. Não tinha pensado nisso. Não tinha considerado que fugir poderia colocar o bebê em mais perigo. E não menos. Exatamente. Ele leu a minha expressão como um livro. Desapareceste sem dizer nada. Sem proteção, sem segurança, sem nada. Sabes quantas noites sem dormir eu tive, imaginando se estavas viva ou morta? E se alguém tivesse encontrado-te e usado-te para chegar até mim? Nem sequer tentaste encontrar-me. O riso dele era amargo. Eu tinha todos os recursos à minha disposição para procurar-te. Todos os contactos, todos os favores devidos. És boa a esconder-te, cara minha. Melhor do que eu pensava. Mas não o suficiente, não mais. A implicação pairou no ar entre nós. Ele tinha me encontrado e não ia desistir. Uma mulher apareceu da cozinha. Maria, presumi. Ela tinha cerca de 50 anos, olhos gentis e cabelos grisalhos presos num coque elegante. Ela trazia uma bandeja cheia de comida. Minestrone fumegante, pão fresco e um copo de leite. Para a senhora, disse ela, colocando a bandeja na mesa de café. Os seus olhos suavizaram-se quando pousaram na minha barriga. Precisas de comer, querida. Pelo bambino. O cheiro da sopa fez o meu estômago apertar com uma fome repentina e avassaladora. Quando foi a última vez que comi uma refeição decente? Algo quente, caseiro e que não fosse do micro-ondas. Dante guiou-me de volta ao sofá, com a mão firmemente na minha parte inferior das costas. Come, disse ele. Conversamos depois. Eu queria recusar. Queria manter o meu orgulho e independência. Mas o bebê estava a fazer ginástica na minha barriga e as minhas mãos tremiam quando peguei na colher. A primeira colherada foi divinal. Rica e saborosa, com legumes e massa, e provavelmente com mais calorias do que eu tinha consumido numa semana. Tentei comer devagar e manter alguma dignidade, mas estava com tanta fome que me via devorar a comida como um animal esfomeado. Dante observava-me com uma expressão indecifrável. Talvez satisfação ou possessividade. Com ele, normalmente eram ambas as coisas. Melhor? Perguntou quando terminei. Acenei com a cabeça, incapaz de confiar na minha voz. O calor da comida espalhava-se pelo meu corpo, fazendo-me perceber o quanto eu estava com frio, cansada e perto do limite. Maria retirou a bandeja com um sorriso suave e desapareceu de volta para a cozinha. Luca também tinha desaparecido, deixando-nos sozinhos na vasta sala de estar. As luzes da cidade cintilavam além das janelas, indiferentes ao drama que se desenrolava nesta torre dourada. O doutor Russo chegará em breve, disse Dante, sentando-se no sofá ao meu lado. Não vai tocar, mas estará perto. Sempre perto, ele é o melhor obstetra da cidade. Ele vai examiná-la e garantir que está tudo bem com o bebê. Eu disse-lhe que tenho recebido cuidados numa clínica gratuita. Ele pareceu indiferente quando mencionei que provavelmente passaram apenas 5 minutos contigo antes de te mandarem embora. Isso não é suficiente. Não para ti. Não para o meu filho. O filho dele. Ele continuava a dizer isso, reivindicando o seu direito com palavras, proximidade e a força da sua presença. Por que é que isso importa tanto?
A pergunta escapou-me antes que eu pudesse impedi-la. Tens tudo: dinheiro, poder, respeito. Por que te importas com um bebê? O olhar que ele me lançou poderia derreter aço. Porque é o nosso bebê, teu e meu, uma parte de nós dois. A mão dele moveu-se para a minha barriga e repousou ali possessivamente, tirando-me o fôlego. Passei 7 meses a pensar que tinhas ido embora para sempre. 7 meses no inferno a perguntar-me se te veria novamente. Agora estás aqui, grávida do meu filho, e achas que vou deixar-te ir embora novamente? O bebê chutou contra a palma da mão dele. Observei os olhos de Dante arregalarem-se e depois suavizarem-se, parecendo quase maravilhados. Sentiste isso? A voz dele era baixa e reverente. Tem feito isso o dia todo. Tentei parecer irritada, mas a verdade era que partilhar este momento com ele parecia certo, de uma forma que me aterrorizava. Ele fica mais ativo à noite como o pai. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Dante. É um menino. Não sei. Não tive dinheiro para fazer a ecografia. O sorriso desapareceu. A sua mão apertou a minha barriga de forma possessiva e protetora. Isso vai mudar agora. Esta noite você terá tudo o que precisa. Tudo o que deveria ter tido desde o início. Sem discussões, Sofia. Você acabou com a vida na pobreza. Acabou com o trabalho até a exaustão e com a pretensão de que não precisa de mim. Ele segurou meu rosto com a outra mão, forçando-me a olhar nos seus olhos. Eu falhei com você. Mostrei algo que você nunca deveria ter visto e afastei você. Mas não vou falhar com o nosso filho. Não vou falhar contigo novamente. Não podes fazer tudo isto desaparecer com dinheiro e palavras bonitas. Observa-me. A campainha tocou, um som suave e melódico que parecia absurdamente civilizado, dada a tensão que pairava entre nós. Luca reapareceu para atender a porta e, momentos depois, um homem distinto na casa dos 60 entrou, carregando uma mala médica. Doutor Russo. Dante levantou-se e apertou a mão do homem. Obrigado por vir tão rapidamente. Claro, Sr. Moretti. Os olhos do médico eram profissionais e gentis. E esta deve ser a jovem. Como se sente, minha querida? Cansada? Admiti que estava com dores. Isso é perfeitamente normal aos 7 meses. Mas vamos dar uma olhada, certo? Sr. Moretti, poderia nos dar um pouco de privacidade, por favor? Não. A voz de Dante foi categórica. Eu vou ficar. O doutor Russo olhou para mim com ar interrogativo. Eu deveria ter concordado. Eu deveria ter aproveitado essa oportunidade para falar em particular com o médico, mas parte de mim, a parte exausta e traidora de mim, que se lembrava de como era ser amada por Dante Moretti, queria que ele ficasse ali. Tudo bem, ouvi-me dizer. O exame foi minucioso. O doutor Russo verificou a minha pressão arterial, ouviu os batimentos cardíacos do bebê e mediu a minha barriga. A sua expressão ficou mais séria enquanto trabalhava. A sua pressão arterial está elevada, disse ele finalmente. Não é perigosa, acrescentou, mas está mais alta do que eu gostaria. Você também está abaixo do peso para esta fase da gravidez. Tem sentido algum inchaço nas mãos ou nos pés? Um pouco, admiti, especialmente depois de turnos longos. Turnos longos. As sobrancelhas dele levantaram-se. Que tipo de trabalho tem feito? Ela é empregada de mesa, disse Dante, com a voz tensa. Era empregada de mesa. Isso acabou agora. O doutor Russo acenou lentamente com a cabeça. Vou recomendar repouso na cama durante o resto da gravidez. Apenas atividades leves, sem estresse e sem trabalho físico. Também precisa de ganhar pelo menos 4 uriamaridinux antes do parto. Repouso na cama? O pânico invadiu o meu peito. Não posso dar-me a esse luxo. O dinheiro não é problema, interrompeu Dante. Tudo o que ela precisar, tudo o que o bebê precisar, o custo é irrelevante. O médico pegou num bloco de receitas e rabiscou algumas notas. Vitaminas pré-natais, de alta qualidade, não as genéricas. Suplementos de ferro. Quero vê-la 2 vezes por semana para acompanhamento. Também vou marcar uma ecografia para amanhã de manhã no meu consultório. Precisamos de verificar o desenvolvimento do bebê e garantir que tudo está a progredir normalmente. Como se eu fosse ficar aqui. Como se já tivesse desistido. Mas para onde mais eu poderia ir? De volta para o meu quarto acima da lavandaria? De volta a trabalhar turnos duplos, enquanto a minha pressão arterial subia e o bebê sofria? O doutor Russo arrumou a sua mala,
Lançou um olhar significativo a Dante e saiu, prometendo voltar em alguns dias. Luca acompanhou-o até a porta, deixando Dante e eu sozinhos novamente na silenciosa cobertura. Precisas de descansar, disse Dante. Vem, vou mostrar-te o teu quarto. O meu quarto? Achaste que eu ia fazer-te partilhar o meu? Algo brilhou nos seus olhos. Dor, talvez. Sei que ainda não estás pronta para isso. Ainda não. Mas vais ficar aqui, Sofia. Estarás confortável e segura. Onde posso garantir que tu e o bebê sejam bem cuidados? Ele ajudou-me a levantar, com a mão firme no meu cotovelo. Caminhamos por um corredor repleto de obras de arte caras e passamos por portas fechadas que provavelmente levavam a quartos que eu nunca veria. Ele parou na última porta e empurrou-a para abrir. O quarto era lindo. Havia uma cama enorme com lençóis brancos impecáveis, janelas com vista para a cidade e uma porta que eu imaginei que levasse a uma casa de banho privativa. Tudo era limpo, bonito e totalmente diferente da vida que eu levava. Há roupas no armário, disse Dante. Maria comprou algumas coisas quando percebeu que estavas grávida. Roupas de maternidade, confortáveis e do teu tamanho. Eu olhei para ele. Compraste roupas de maternidade para mim hoje à noite? Fiz uma chamada. O dinheiro fala. Ele foi até a cômoda e tirou alguns pijamas que pareciam macios. Estes devem servir. A casa de banho é ali e está totalmente equipada com tudo o que podes precisar. Toalhas, produtos de higiene pessoal, tudo. As implicações das suas palavras assentaram sobre mim como um cobertor pesado. Estavas a planear isto mesmo antes de me encontrares. Ias trazer-me para aqui. Estive à tua procura durante 7 meses, cara meia. Claro que estava a planear para quando te encontrasse. Ele colocou o pijama na cama e virou-se para mim. É aqui que pertences, comigo. Segura, protegida, amada, presa. Ele diminuiu a distância entre nós, as suas mãos acariciando meu rosto com ternura, fazendo meus olhos arderem. Sei que estás com medo. Sei que odeias o que sou e o que faço. Mas eu amo-te, Sofia. Amo-te desde o momento em que entraste na minha vida e queimaria esta cidade inteira antes de deixar que algo acontecesse a ti ou ao nosso filho. Isso não é amor, Dante, é obsessão. Para ti e para o amorio, são a mesma coisa. Ele encostou a testa em minha e eu podia senti-lo a tremer mesmo. Fica, disse ele. Por favor, dá-me uma oportunidade de provar que posso ser o que tu e o nosso bebê precisam. Eu deveria dizer não, eu deveria lutar contra isso. Mas eu estava tão cansada, e a cama parecia tão macia, e ele estava tão quente. Uma semana, sussurrei. Vou ficar por uma semana. Se eu não estiver feliz ou não conseguir fazer isso, tu tens que me deixar ir. Tu deixas-nos ir. Era uma mentira. Ambos sabíamos disso. Dante Moretti nunca deixa ir. Mas ele acenou com a cabeça mesmo assim, entrando na farsa. Uma semana, disse ele. Vou provar-te que este é o teu lugar, disse ele. Beijou-me gentilmente na testa. Depois saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei parada no lindo quarto, com a mão na barriga, sentindo o bebê mexer-se sob a minha palma. Lá fora, trovejava. A tempestade que ameaçava a noite toda finalmente se abateu, e eu não conseguia me livrar da sensação de que tinha acabado de fazer um acordo com o próprio diabo. Acordei com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas e o cheiro de café fresco a passar por baixo da porta. Por um momento, não consegui lembrar onde estava. Então, tudo voltou à minha mente. A lanchonete, Dante, a cobertura. Adormeci quase no momento em que a minha cabeça tocou o travesseiro, exausta demais para tomar banho. Agora, a luz da manhã pintava o quarto, com tons dourados, e o meu corpo parecia um pouco mais humano do que nas últimas semanas. O bebê estava quieto pela primeira vez, uma pequena misericórdia. Passei a mão pela barriga, sentindo o inchaço firme sob o pijama emprestado. Ele se encaixava perfeitamente, algodão macio que não apertava nem incomodava. Até o cós elástico era confortável. Uma batida na porta me deixou tensa. Entre, chamei, meio à espera de Dante. Mas foi Maria quem entrou, carregando outra bandeja. Esta continha um banquete, ovos mexidos, torradas, frutas frescas, sumo de laranja e o café que eu tinha cheirado. Bom dia, senhora. O senhor Moretti pediu-me para lhe trazer o pequeno almoço.
Não precisa de me chamar assim, disse eu, esforçando-me para me sentar. A cama era tão macia que eu praticamente afundei nela. A Sofia está bem. Ela sorriu ao colocar a bandeja na mesa de cabeceira. Como quiser. Mas o Sr. Moretti foi bem claro quanto a garantir que você se alimente bem. Ele está muito preocupado com você e com o bebê. Onde ele está? Ele está a atender chamadas no escritório. Está acordado desde o amanhecer. Ela foi até a janela e abriu completamente as cortinas. A cidade se estendia abaixo de nós, parecendo quase limpa à luz da manhã. Ele pediu-me para lembrá-la que a sua consulta com o Dr. Russo é às 10 horas. O carro estará pronto quando você estiver. O ultrassom. Eu quase tinha esquecido disso. Minha mão moveu-se protetora para a minha barriga novamente. Obrigada, Maria. Ela parou na porta. Se me permite dizer, senhora Sofia, é bom que você esteja aqui. Trabalho para o Sr. Moretti há 5 anos. Nunca o vi assim nos últimos meses. Como um homem assombrado. O que quer que tenha acontecido entre vocês dois, ele ama-te muito. Ela saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei feliz, porque o que eu poderia dizer? O amor de um homem como Dante era uma faca de 2 gumes. Ser amada por alguém capaz de tanta violência me aterrorizava. Comi devagar, saboreando cada garfada. Os ovos estavam cozinhados na perfeição e a fruta era fresca e doce. Comida a sério, preparada com cuidado. Não o ramen barato e os bagels estragados com que eu tinha sobrevivido. Depois do pequeno almoço, finalmente permiti-me explorar a casa de banho. Era maior do que todo o meu antigo apartamento. Era toda em mármore e acessórios brilhantes. O chuveiro tinha várias cabeças e parecia algo saído de um spa. Frascos caros de shampoo e condicionador alinhavam-se nas prateleiras. Marcas que eu só tinha visto em revistas antes. Passei mais tempo do que o necessário no chuveiro, deixando a água quente aliviar a dor constante nas minhas costas. Quando finalmente saí, enrolada numa toalha mais macia do que qualquer outra que já tinha tocado, encontrei o guarda-roupa que Maria tinha mencionado. Estava cheio. Havia vestidos de maternidade, camisolas macias e calças confortáveis com cós elástico. Tudo do meu tamanho. Como Dante tinha dito, passei os dedos pelos tecidos, materiais de qualidade e marcas caras. Cada peça provavelmente custava mais do que eu ganhava numa semana. Escolhi um vestido azul marinho simples, que caía sobre a minha barriga sem se colar, e combinei-o com sapatilhas confortáveis. O espelho mostrou-me uma mulher diferente daquela que trabalhava no restaurante da Mel. Limpa, descansada e quase normal. Quase. Outra batida. Quando chamei desta vez, Dante entrou. Ele estava diferente desde a noite anterior. Calças escuras e uma camisa branca impecável com as mangas arregaçadas. Era um look casual para ele, mas ainda assim estava impecável. Os seus olhos percorreram-me, observando o vestido e a forma como eu tinha puxado o cabelo úmido para trás. Estás com melhor aspecto, disse ele. Dormiste como uma pedra. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las, e eu estremeci com a ironia. A sua boca apertou-se, mas ele não comentou. O carro está pronto. Devemos sair logo se quisermos chegar a tempo à consulta. Vamos falar sobre a noite passada. Conversamos sobre isso mais tarde. Ele aproximou-se. As suas mãos pousaram na minha parte inferior das costas. Um gesto que estava a tornar-se familiar. E possessivo e protetor. Neste momento, só quero ter a certeza de que o meu filho está saudável. É tudo o que importa. Este é o filho dele, não o nosso filho. A distinção doía mais do que deveria. A viagem até o consultório do Dr. Russo foi silenciosa. Dante sentou-se ao meu lado no banco de trás do SUV. Luca estava a conduzir e havia outro guarda-costas no banco do passageiro. A cidade passava pelas janelas escurecidas. As pessoas viviam as suas vidas normais, sem saber da presença do homem perigoso que circulava pelas suas ruas. A mão de Dante encontrou a minha e ele entrelaçou os nossos dedos. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter mantido a distância, mas o seu toque era caloroso e firme, e a parte de mim que se lembrava de amá-lo ansiava por ele. O consultório do Dr. Russo ficava num edifício médico exclusivo, com piso de mármore e obras de arte originais nas paredes. Fomos conduzidos pela sala de espera até uma suíte privada. Não houve espera nem formulários para preencher. Recebemos atenção personalizada e imediata.
Bom dia, o doutor Russo nos cumprimentou com um sorriso caloroso. Prontos para ver o seu bebê? A minha garganta apertou. Em 7 meses, nunca tinha feito uma ecografia adequada. A clínica gratuita só tinha usado um aparelho portátil que fornecia as informações mais básicas. Que o bebê estava vivo e tinha batimento cardíaco. Mas isto era diferente. A sala de exames estava equipada com máquinas de última geração. O doutor Russo pediu-me para me deitar na mesa e ajudou-me a ajustar o vestido para expor a minha barriga. O gel estava frio e fez-me suspirar. Dante ficou ao meu lado, a sua mão encontrando a minha novamente. Eu podia sentir a sua tensão e ver como ele estava a cerrar os dentes com força. Então, o doutor Russo pressionou o transdutor na minha barriga e uma imagem apareceu na tela. Havia uma pessoa minúscula com braços, pernas e cabeça, movendo-se e mudando de posição de uma forma que fez o meu coração apertar. Eles eram reais. Aí está o seu bebê, disse Lúcer, com voz calorosa. Batimento cardíaco bom e forte. Deixe-me fazer algumas medições. Não conseguia tirar os olhos do ecrã, deste milagre da vida que eu carregava. Sentia-o a dar pontapés e a rebolar, mas nunca o tinha visto realmente até agora. Gostaria de saber o sexo? Perguntou o Dr. Russo. Olhei para Dante. Os seus olhos estavam fixos no ecrã e a sua expressão mostrava algo que eu nunca tinha visto antes. Admiração, espanto e medo. Sim, disse ele com a voz rouca. Por favor, disse o Dr. Russo, movendo a sonda e inclinando-a cuidadosamente. Parabéns, vais ter um filho. Um filho? Um menino? Eu ia ter um filho do Dante. Senti a mão de Dante apertar a minha e vi-o engolir em seco. Um filho, repetiu, como se não conseguisse acreditar. Tudo parece estar bem, continuou o Dr. Russo, fazendo medições e verificando vários ângulos. O bebê está a crescer normalmente. O coração, os pulmões e os rins estão a desenvolver-se normalmente. No entanto, quero continuar a monitorizar a sua pressão arterial. Sofia, e deve continuar em repouso. Sem exceções. Eu entendo, eu consegui. A consulta continuou. Houve mais medições, mais instruções e prescrições de vitaminas e suplementos. O doutor Russo imprimiu várias imagens de ultrassom. Ele as entregou a Dante, que as estudou como se elas contivessem os segredos do universo. Quando finalmente saímos e voltamos para o sol, Dante estava mais calado do que eu jamais o tinha visto. Ele segurava as imagens de ultrassom com cuidado e reverência, enquanto Luca abria a porta do carro. No entanto, não voltamos para a cobertura. Em vez disso, o SUV seguiu em uma direção diferente, em direção ao exclusivo bairro comercial. Para onde vamos? Perguntei. Fazer compras? A voz de Dante estava calma, mas eu podia sentir a emoção subjacente. O meu filho precisa de coisas, um berçário, roupas, tudo. Dante, isso não é necessário. É absolutamente necessário. Ele virou-se para mim e a intensidade nos seus olhos tirou-me o fôlego. Perdi 7 meses, Sofia. 7 meses de consultas médicas, de sentir o bebê a dar pontapés e de ver-te a crescer com o meu filho. Não posso recuperar esse tempo, mas posso garantir que, a partir deste momento, vocês os dois terão tudo o que possam precisar. Paramos em frente a uma boutique de artigos para bebés de luxo, o tipo de lugar onde eu nunca ousaria entrar, onde um único macacão provavelmente custaria mais do que o meu orçamento semanal para compras de supermercado. Os funcionários reconheceram Dante imediatamente, ou pelo menos reconheceram o dinheiro quando o viram. Uma mulher bem vestida, na casa dos 40 anos, aproximou-se de nós com um sorriso profissional. Senhor Moretti, bem-vindo. Como podemos ajudá-lo hoje? A minha parceira está grávida de 7 meses. Precisamos de tudo para um quarto de bebê. O melhor que tiverem. O dinheiro não é problema. Os olhos da mulher arregalaram-se ligeiramente. Depois, ela ficou totalmente profissional. Claro, disse ela. Por aqui. Temos várias coleções premium. O que se seguiu foi surreal. Dante percorreu a loja com intensidade concentrada, apontando para móveis, berços e mesas para trocar fraldas. A equipa se apressou para acompanhá-lo, pegando itens, fazendo anotações e discutindo opções de entrega. Dante, isso é demais. Protestei, quando ele selecionou o que deve ter sido a 5ª roupa consecutiva. Não é suficiente. Ele segurou um macacão azul minúsculo com veleiros, e algo na sua expressão fez meu peito doer. Ele merece tudo, Sofia.
Tudo o que posso dar a ele. Ele precisa de amor, não de coisas. Ele terá os dois. Dante colocou o macacão de lado e se virou para mim. Deixe-me fazer isso. Deixe-me sustentar minha família. É tudo o que sei fazer. A vulnerabilidade na sua voz partiu-me o coração. Este era o homem por quem me apaixonei. O homem por baixo da violência e do perigo. O homem que podia ser gentil quando queria. Está bem, sussurrei, sem querer ser excessiva. O seu sorriso foi breve e irônico. Tarde demais para isso, amorio. Quando saímos, Dante tinha comprado o suficiente para encher um pequeno armazém. A boutique prometeu entrega em 2 dias, e Dante pagou um extra para que profissionais fossem ao apartamento e montassem o quarto do bebê. Almoçamos num restaurante tranquilo, onde Dante era claramente conhecido, e nos deram a melhor mesa num canto privado. Ele pediu opções saudáveis com proteína extra para nós dois e certificou-se de que eu comesse tudo. Vais me deixar gorda, disse eu, terminando a minha segunda porção de salmão. Deves ganhar peso, ordens do médico. Mas havia calor nos seus olhos, algo quase brincalhão. Além disso, és linda. Grávida ou não, o elogio fez-me corar. Desviei o olhar e concentrei-me no meu copo de água. Não podes simplesmente voltar à minha vida com o teu charme, Dante. Não estou a tentar encantá-la. Estou a tentar cuidar de ti. Ele estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a minha mão com a sua. Sei que estás com medo. Sei que achas que sou perigoso. E tens razão. Eu sou. Mas nunca para ti. Nunca para o nosso filho. Tudo o que faço e tudo o que sou é para esse fim. É para proteger as pessoas que amo. Mesmo que isso signifique matá-las. A pergunta saiu mais aguda do que eu pretendia. A mão dele apertou a minha. O Marco traiu a família. Vendeu informações aos nossos inimigos que poderiam ter resultado na morte de 30 pessoas, incluindo a minha, se eles soubessem de mim. O que terias querido que eu fizesse, Sofia? Deixá-lo ir embora? Deixá-lo colocar mais vidas em risco? Devia haver outra maneira. No meu mundo, não há. A voz dele era monótona, definitiva. Não espero que compreendas. Na verdade, nem quero que compreendas, mas preciso que aceites que isto é quem eu sou e o que sou, e que farei o que for preciso para manter-te a ti e ao nosso filho em segurança. O peso das suas palavras pairou sobre a mesa como uma presença física. Essa era a escolha. Aceitar Dante completamente, o bom e o mal, ou afastar-me e deixar esta vida de segurança e conforto para lutar sozinha novamente. Mas será que ainda era uma escolha? Olhando para o rosto dele e para a certeza absoluta nos seus olhos, eu sabia que ele nunca me deixaria ir. Uma semana, um mês, um ano, não importava. Dante Moretti tinha decidido que eu era dele, e o que Dante decidia se tornava realidade. Quero ver onde trabalhas, disse de repente, os negócios legítimos, não as outras coisas. Quero entender o que fazes durante o dia. A surpresa passou pelo seu rosto. Por quê? Porque se vou criar o nosso filho neste mundo, preciso saber tudo, não apenas as coisas boas que me mostras. Ele estudou-me por um longo momento, depois acenou com a cabeça lentamente. Tudo bem, esta tarde vou mostrar-te. Saímos do restaurante e dirigimos-nos a um arranha-céus no distrito financeiro. Dante era dono dos 3 andares superiores. Ele tinha negócios legítimos de importação e exportação, propriedades imobiliárias e empresas de investimento. Tudo perfeitamente legal e gerando lucros enormes. O seu escritório era impressionante. Tinha mais janelas e móveis caros. E a secretária provavelmente custava mais do que um carro. Mas o que me impressionou foi como ele parecia natural de fato, a fazer negócios e a rever contratos. Este era o homem que o mundo via. Bem-sucedido, poderoso, legítimo. A maior parte do que faço é legal, disse ele, sentando-se na beira da secretária enquanto eu me acomodava numa das cadeiras de couro. As minhas costas doíam novamente, e ele percebeu imediatamente, franzindo a testa com preocupação. Os outros aspectos são necessários, continuou ele. Proteção, território. Tenho de garantir que as pessoas que trabalham para mim e dependem de mim permaneçam seguras. A máfia, disse eu sem rodeios. La Familia, corrigiu ele. Não é o que se vê nos filmes, Sofia. Trata-se de lealdade e honra, cuidar dos nossos e matar aqueles que traem essa lealdade. O seu maxilar apertou-se quando necessário.
Sim, olhamos um para o outro através do escritório caro. Lá fora, a cidade fervilhava com uma vida inconsciente. Não posso fazer parte disso, disse finalmente. Não posso fazer parte da violência. Não vou expor o nosso filho a isso. Não terás de o fazer. Dante aproximou-se e agachou-se em frente à minha cadeira para ficarmos ao mesmo nível dos olhos. Essa parte da minha vida permanecerá separada. Tu e o bebê estarão protegidos de tudo isso, eu juro. Não podes prometer isso. Não completamente. Eu posso e vou prometer. As suas mãos encontraram a minha barriga novamente. Aquele toque possessivo e protetor. Ele vai crescer sentindo-se seguro e amado. Terá a melhor educação e as melhores oportunidades. A única coisa que ele sempre desejará, mas nunca terá, é um pai que não seja um criminoso. As palavras pairaram no ar entre nós, brutais e honestas. O rosto de Dante endureceu. Eu sou o que sou, Sofia. Não vou pedir desculpas por isso, mas serei um bom pai. Vou amá-lo, protegê-lo e morrer por ele, se necessário. Podes dizer o mesmo sobre os homens que conheceste no restaurante? Aqueles que olhavam para ti como se fosses inútil? Ele tinha razão, e eu odiava-o por isso. Preciso de tempo, disse eu. Preciso de tempo para pensar, para processar tudo isto. Tens uma semana. Esse foi o nosso acordo. Ele levantou-se e ajudou-me a levantar-me. Mas vou dizer-te uma coisa, cara Mia, disse ele. No final dessa semana, não vais querer ir embora. Apesar de tudo, ainda me amas. Vejo isso nos teus olhos sempre que olhas para mim. O amor nem sempre é suficiente. Para nós tem de ser. Ele puxou-me para perto, segurando a minha nuca com a mão. Não vou deixar-te ir, disse ele. Não agora. Nunca. Tu e o nosso filho são meus, e eu protejo o que é meu. A certeza na sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, quando os seus braços me envolveram e senti a sua força sólida, senti algo completamente diferente. Segura, protegida e amada. E talvez isso fosse suficiente. 3 dias passaram num borrão de consultas médicas, entregas e a presença constante e avassaladora de Dante. O quarto do bebê tomou forma com uma rapidez assustadora. Designers profissionais transformaram o quarto ao lado da suíte principal de Dante em algo saído de uma revista. Havia tons suaves de azul e creme, um berço que parecia uma obra de arte e prateleiras que já estavam a encher-se de livros e brinquedos. Uma cadeira de balanço ficava perto da janela, perfeita para mamadas noturnas e momentos de tranquilidade. Fiquei parada na porta, com uma mão nas costas doloridas, observando os últimos retoques. Dante apareceu atrás de mim, a sua presença um peso caloroso no meu ombro. "O que achas?" perguntou ele. "É lindo e perfeito. Tem tudo o que um bebê pode precisar. É demais. Mas nada é demais para o meu filho." A sua mão pousou na minha barriga, um gesto que se tornou automático nos últimos dias. O bebê chutou contra a palma da sua mão e senti Dante inspirar profundamente. Ele ainda reagia com admiração todas as vezes. Ele será forte como o pai ou teimoso como a mãe. Um leve sorriso tocou os lábios de Dante. "Deus me ajude se ele herdar a tua teimosia." Este era o mais próximo que chegávamos da normalidade. Esta conversa, descontraída e estes momentos tranquilos, eram quase como se fôssemos um casal de verdade a preparar-se para um bebê. Quase como se a violência e o perigo não existissem. Mas existiam. Eu podia ver isso nos guarda-costas que acompanhavam cada movimento nosso. Eu via isso nos telefones criptografados que tocavam a qualquer hora e na maneira como a expressão de Dante mudava quando ele atendia certas chamadas. Ele se afastava para conduzir negócios que eu não deveria ouvir. Naquela noite, jantamos juntos na cobertura. Era outra rotina que se desenvolveu. Maria preparava refeições incríveis e Dante insistia para que comêssemos juntos. Ele perguntava sobre o meu dia, o meu conforto e os movimentos do bebê, brincando a casinha da forma mais surreal possível. "Tenho de sair esta noite", disse ele enquanto Maria limpava os nossos pratos. "Assuntos que não podem esperar." O meu estômago apertou-se. Que tipo de assuntos? Do tipo que não precisas de te preocupar. A sua voz era gentil, mas firme. "O Luca vai ficar aqui contigo. Há também mais 3 homens lá embaixo. Estás completamente segura." "Não é com isso que estou preocupada", respondeu ele. Ficou imóvel. "Sofia, vais matar alguém esta noite, Dante?" A pergunta silenciosa ecoou na sala de jantar como um tiro.
Não é isso. Ele parou com o maxilar apertado. Vou tratar de uma situação. A forma como a vou tratar depende da cooperação de certas pessoas. Então, talvez mates alguém. Ou talvez eu impeça que toda a minha operação seja comprometida. Ou talvez salve vidas ao impedir uma ameaça antes que ela se torne um problema. Ele levantou-se e contornou a mesa em direção a mim. Este é o meu mundo, Camilla. Não vou mentir para ti sobre o que ele envolve. Eu tinha muito envolve. Mas também não vou pedir desculpas por fazer o que for necessário para proteger a minha família. Nós não somos a tua família. Não realmente, somos apenas o quê? A voz dele baixou perigosamente. Apenas a mulher que amo. A criança que eu destruiria o mundo para proteger. Diz-me, Sofia, o que exatamente és para mim, se não família? Eu não tinha resposta, porque à sua maneira distorcida, ele estava certo. O que nos tornamos era algo que eu não conseguia definir. Não era bem amor, não era bem cativeiro. Era algo entre os dois que me deixava constantemente desequilibrada. Dante deu-me um beijo na testa. Ele demorou-se ali. Descansa um pouco. Voltarei antes do amanhecer. Sofia, se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, Luca tem ordens para te levar para um lugar seguro. Sem perguntas, sem hesitação. Estás a assustar-me. Ótimo. O medo mantém-te cautelosa. Pessoas cautelosas permanecem vivas. Ele afastou-se, os seus olhos procurando os meus. Preciso que me prometas uma coisa. Se Luca te disser para te mexeres, mexe-te. Se ele disser para correres, corre. Consegues fazer isso? A seriedade na sua voz fez o meu coração acelerar. O que está a acontecer, Dante? O que não estás a me contar? Apenas promete-me. Eu prometo. Ele saiu com um beijo que parecia um adeus e, de repente, a cobertura pareceu enorme e vazia. Retirei-me para o meu quarto. Embora, nos meus momentos de fraqueza, tivesse começado a pensar nele como o nosso quarto. E tentei ler, mas não conseguia concentrar-me. Por volta das 23 horas, o bebê começou a mexer-se inquieto, rolando e chutando com uma intensidade incomum. Andei de um lado para o outro no quarto, com uma mão pressionada contra a barriga, tentando acalmar a ambos. As minhas costas estavam a matar-me, com uma dor aguda e constante que nenhuma posição parecia aliviar. Alguém bateu à porta. A voz rouca de Luca. Está tudo bem, senhora? Sim, só um pouco inquieta. Abri a porta e encontrei-o ali parado com a sua expressão vigilante de sempre. Há quanto tempo trabalha para o Dante? A pergunta pareceu surpreendê-lo. 6 anos, senhora. Alguma vez se preocupa com o que pode acontecer? Todos os dias. O seu rosto marcado por cicatrizes era honesto, embora não fosse propriamente reconfortante. Mas o Sr. Moretti é inteligente e tem mais motivos do que nunca para voltar para casa em segurança. Os seus olhos baixaram-se significativamente para a minha barriga. O bebê deu um pontapé forte e eu estremeci. A expressão de Luca mudou imediatamente. Está com dores? Só dores nas costas. Tem sido mal o dia todo. Outro pontapé forte. Desta vez foi acompanhado por uma contração em toda a minha barriga que me fez suspirar. A mão de Luca foi para o telemóvel. Vou ligar ao Dr. Russo. São apenas contrações de Braxton Hicks. O médico disse que são normais. Outra contração. Esta é mais forte. Definitivamente não é normal. Com todo o respeito, senhora, está grávida de 7 meses e com dores. Vamos ligar ao médico. O Dr. Russo atendeu ao segundo toque. Pediu-me para ouvir a descrição do Luca. Depois, pediu para falar comigo. Descrevi a contração, a dor nas costas e os movimentos inquietos do bebê. Quero que venha ao hospital, disse ele com uma voz calma, mas séria. Pode não ser nada, continuou, mas dada a sua pressão arterial elevada e o estresse a que tem estado sujeita, prefiro ser cauteloso. Pode chegar aqui dentro de 1 hora? Sim, mas sem discussões, meu querido. É melhor prevenir do que remediar. Luca já estava ao telefone a dar ordens. Em poucos minutos, o SUV estava pronto. 2 carros adicionais nos acompanhavam. Uma equipe de segurança completa. Eu me sentia ridícula sendo levada às pressas para o hospital por algo que provavelmente não era nada. Mas não havia espaço para protestar contra a eficiência implacável de Luca. Estávamos a meio do caminho quando o telefone de Luca tocou. Ele atendeu em italiano rápido, a sua expressão escurecendo a cada palavra, depois virou-se para o motorista.
Mais rápido agora. O que se passa? O meu coração batia forte. A reunião do Sr. Moretti era uma armadilha. Houve tiros. Ele já estava a marcar outro número. Ele está bem, acrescentou rapidamente, vendo a minha cara. Mas a situação está complicada. Precisamos de o proteger. Tiros. Armadilha. As palavras rodopiavam na minha cabeça enquanto sentia outra contração. Percebi com pânico crescente que era isso mesmo, à medida que uma sensação de aperto se espalhava pela minha barriga. Paramos na entrada privada do hospital. Luca ajudou-me a sair do carro e a entrar no edifício antes que eu pudesse processar completamente o que estava a acontecer. O Dr. Russo estava à espera, com uma aparência profissionalmente calma, mas eu podia ver a preocupação nos seus olhos. Vamos examiná-la, disse ele, guiando-me em direção ao elevador. A sala de exames parecia muito clara e fria. O doutor Russo trabalhou rapidamente, medindo a minha pressão arterial e monitorizando a frequência cardíaca do bebê. Ele examinou-me internamente de forma rápida, mas firme. Está em trabalho de parto precoce, disse ele finalmente. Ainda não está ativo, mas o seu corpo está a preparar-se. O estresse provavelmente desencadeou isso, mas estou apenas com 7 meses de gravidez. É muito cedo. O bebê está a crescer bem. Se não conseguirmos parar o trabalho de parto, ele tem excelentes hipóteses de sobrevivência, mas vamos tentar atrasá-lo o máximo possível. Eles já estavam a pedir medicamentos e monitores. Vou interná-la. Você deve ficar em repouso absoluto. Vamos dar-lhe esteroides para ajudar a desenvolver os pulmões do bebê. Também lhe daremos medicamentos para tentar parar as contrações. Tudo se tornou uma atividade confusa. As enfermeiras estavam a ligar-me aos monitores. Foram inseridas intravenosas. O bip constante dos batimentos cardíacos do bebê enchia a sala. Luca posicionou-se junto à porta como uma sentinela, com a mão sempre perto da sua arma. O Sr. Moretti está a caminho, disse ele. Disse-me que chegaria em breve. Eu queria perguntar se Dante estava ferido e se estava bem, mas outra contração roubou-me o fôlego. Elas estavam a ficar mais fortes e mais frequentes. A medicação deveria pará-las, mas o meu corpo parecia não estar a ouvir. A expressão do Dr. Russo ficou ainda mais séria. As contrações não estão a responder à medicação. Talvez precisemos de nos preparar para o parto. Não, é muito cedo. O bebê precisa de mais tempo. Por enquanto, vamos esperar que o seu corpo decida que está na hora, porque o mais importante é que ele nasça saudável. A sua voz era gentil, mas firme. Vamos ver como corre a próxima hora. Aquela hora foi a mais longa da minha vida. As contrações iam e vinham. O batimento cardíaco do bebê diminuía e recuperava. As enfermeiras sussurravam do lado de fora da minha porta. Durante tudo isso, Luca ficou de guarda, inexpressivo e pronto para enfrentar ameaças que eu não conseguia ver. Então, a porta se abriu. Dante preencheu a entrada e meu coração quase parou. A camisa dele estava rasgada. Havia sangue espalhado pelo tecido branco. Não era o sangue dele, percebi com certeza nauseante. Os nós dos dedos dele estavam em carne viva e machucados, mas foram os olhos dele que mais me impressionaram. Selvagens de medo. Sofia. Ele atravessou a sala em 3 passos, as mãos emoldurando o meu rosto. Cristo, você está bem? O bebê está bem? Estamos bem. O trabalho de parto começou, mas eles estão a tentar impedi-lo. Outra contração interrompeu-me, e eu apertei a mão dele com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. O rosto de Dante ficou sem cor. Trabalho de parto. Mas é muito cedo. Ele não pode. Você não pode. Senhor Moretti, a voz do Dr. Russo era calma e autoritária. O seu filho é forte. Se ele nascer esta noite, estamos preparados. Mas estamos a fazer tudo o que podemos para ganhar mais tempo. Tudo o que precisar, especialistas, equipamento, transferência para um hospital melhor, nós providenciaremos. Este é o melhor hospital do estado e eu sou um dos melhores perinatologistas do país. Havia um tom de firmeza na voz do Dr. Russo. O seu dinheiro não pode resolver isto, Sr. Moretti. Agora, ou se senta e apoia a sua parceira ou sai para que ela possa descansar. A repreensão pareceu chocar Dante, que ficou imóvel. Ele puxou uma cadeira para o meu lado da cama, sentou-se e segurou a minha mão com as 2 mãos. O sangue na camisa dele deixou manchas na minha pele. Estou aqui, disse ele com a voz rouca. Não vou a lugar nenhum. Aconteça o que acontecer.
Vamos enfrentar juntos. Está a sangrar, mas não é o meu sangue. Não se preocupe com isso. Levou a minha mão aos lábios e beijou os meus nós dos dedos. Concentre-se apenas em manter a calma e em manter o bebê seguro. Tudo o resto pode esperar. Mas eu podia ver a tensão nos seus ombros. Podia vê-la na forma como os seus olhos continuavam a olhar para a porta. Algo tinha acontecido esta noite. Algo mal. E agora eu estava em trabalho de parto e vulnerável. Dante estava claramente mais aterrorizado do que eu jamais o tinha visto antes. O que aconteceu na tua reunião? Perguntei durante uma pausa entre as contrações. O seu maxilar apertou-se. Emboscada. Eles sabiam que eu estava a caminho. Alguém vendeu a informação. Os seus olhos estavam negros de fúria. Mas eles subestimaram-nos. Nós escapamos. Mas alguém escapou? Sim. Aquela única palavra era brutal na sua honestidade. Mas não os meus homens. Estamos todos vivos. Eles não. Eu deveria estar horrorizada. Deveria ter recuado diante desse homem cujas mãos ainda estavam manchadas de violência. Mas tudo o que senti foi alívio por ele estar ali, seguro e ileso. Eu estava com tanto medo, sussurrei. Eu também, ele respondeu, encostando a testa nas nossas mãos entrelaçadas. Quando Luca ligou e disse que você estava no hospital, pensei que tinha perdido vocês dois, Cristo. Já enfrentei armas, facas e todo tipo de ameaça. Mas nada jamais me aterrorizou como aquele telefonema. Outra contração se formou. Essa foi mais forte que a anterior. Gritei, incapaz de me conter. Dante apertou minha mão com mais força e alisou meu cabelo molhado de suor com a outra mão. Respire, amore. Apenas respire. Eu estou aqui. O doutor Russo me examinou novamente, sua expressão ficando mais séria. Você está progredindo apesar da medicação. Estamos prevendo o parto nas próximas horas. Não, por favor. Ele precisa de mais tempo. Ele precisa nascer em segurança. Neste momento, isso significa deixar a natureza seguir seu curso. A voz do Dr. Russo era gentil. Vamos levá-la para a sala de partos. A equipa da UCI neonatal está a postos. O seu filho vai ficar bem, Sofia. A transferência foi um borrão. Dante nunca largou a minha mão. Caminhando ao lado da maca, ele era a única coisa sólida num mundo que tinha virado de lado. A sala de partos era clara e cheia de equipamentos, e pessoas em batas estavam a preparar-se para a chegada do meu filho. O meu filho. O filho do Dante. Ele era prematuro e pequeno demais, mas estava a lutar para nascer mesmo assim. Tu consegues, murmurou Dante no meu ouvido quando outra contração me atingiu. Tu és a pessoa mais forte que conheço. Tu sobreviveste 7 meses sozinha. Tu mantiveste o nosso filho seguro quando eu não consegui. Agora deixa-me ser forte por ti. O trabalho de parto intensificou-se, as horas misturaram-se, dor e pressão. Dante orientou-me durante cada contração. As instruções calmas do Dr. Russo. Em algum lugar no meio do caos, deixei de ter medo e tornei-me determinada. Este bebê, o nosso bebê, estava a caminho, e eu estava determinada a ser forte o suficiente para trazê-lo ao mundo. Mais uma vez, Sofia, exortou o Dr. Russo. Consigo ver a cabeça dele. Mais uma vez. Eu empurrei com toda a minha força, apertando a mão de Dante com tanta força que podia ouvir os ossos rangerem. Ele não recuou nem reclamou, apenas pressionou a testa contra a minha e respirou comigo. Então um choro, fraco e pronto, mas inconfundivelmente vivo. É um menino, anunciou o Dr. Russo, embora já soubéssemos. 2,3 anos, pequeno, mas lutador. Eu o vi rapidamente, minúsculo, com o rosto vermelho e chorando de indignação, antes que a equipa da UTI neonatal o levasse para a avaliação. A mão de Dante tremia na minha enquanto ele observava nosso filho desaparecer atrás de uma tela de profissionais médicos. Ele está bem? Perguntou Dante com a voz embargada. Diga-me que ele está bem. Ele está a respirar sozinho, tem boa cor e está a chorar com força. A voz do neonatologista ecoou no caos controlado. Precisamos de o monitorizar de perto, mas os sinais iniciais são muito bons. Eu me recostei na cama, exausta além da conta. A mão de Dante subiu para segurar meu rosto e quando olhei para ele, vi lágrimas escorrendo por suas bochechas. Você conseguiu, ele sussurrou. Nosso filho. Você me deu um filho. Nós temos um filho, corrigi, com a voz embargada. Ele me beijou então.
suavemente, reverentemente e com uma emoção complexa demais para descrever. Quando se afastou, seus olhos continham uma promessa. Vou protegê-lo com a minha vida. Vocês os dois. Nada nem ninguém jamais irá magoá-los novamente. Olhando para o seu rosto feroz e manchado de lágrimas, acreditei nele. Uma hora depois, deixaram-me segurá-lo. Ele era tão pequeno. Impossivelmente, assustadoramente pequeno. Fios e monitores cobriam o seu corpinho, monitorizando cada respiração e batimento cardíaco. Mas quando os seus olhos se abriram, eram escuros como os de Dante. Quando toquei na sua mãozinha, os seus dedos envolveram os meus com uma força surpreendente. Olá, bebê, sussurrei, com lágrimas a escorrerem pelo meu rosto. Sou a tua mãe. Lamento muito que tenhas chegado mais cedo. Mas vais ficar bem. Vamos garantir isso. Dante estava ao lado da incubadora. Ele pressionou uma mão contra o vidro, como se tivesse medo de tocar nele, como se as suas mãos violentas e manchadas pudessem de alguma forma contaminar essa vida perfeita e inocente. A enfermeira da UTI neonatal, uma mulher gentil chamada Patrícia, sorriu para ele. Gostaria de segurar o seu filho, Sr. Moretti? Dante parecia genuinamente incerto. Talvez fosse a primeira vez que o via inseguro sobre alguma coisa. E se eu o ouvisse? Não vai ficar aí sentado. Ela guiou-o até a cadeira ao lado da minha cama. Apoie a cabeça dele. É isso mesmo. Com cuidado e delicadeza. Ela transferiu o nosso filho dos meus braços para os de Dante. Observei enquanto algo fundamental mudava no homem que eu pensava conhecer. Dante Moretti, assassino, senhor do crime e o homem mais perigoso da cidade, embalava o nosso pequeno filho como se ele fosse feito de vidro. As suas mãos, tão capazes de violência, tremiam com uma delicadeza avassaladora. Cristo, ele sussurrou. Ele é tão pequeno, tão perfeito. O bebê emitiu um som suave enquanto se aninhava no peito de Dante, e o homem endurecido e controlado desmoronou-se completamente. Lágrimas silenciosas corriam pelo seu rosto enquanto ele olhava para o nosso filho com absoluta admiração. Juro-te, sussurrou ele para o bebê. Vou dar-te tudo, todas as oportunidades e toda a proteção. Nunca conhecerás o medo, a fome ou a dor. Estarás seguro e serás amado. Juro pela minha vida. Meu coração se contorceu quando percebi que Dante faria qualquer coisa, se tornaria qualquer coisa e sacrificaria qualquer coisa para manter essa criança segura, mesmo que isso significasse mais violência, derramamento de sangue e escuridão. Mas quando olhei para eles juntos, pai e filho, conectados por algo mais profundo do que o sangue, não consegui me importar. Não agora. Não quando acabamos de trazer essa vida ao mundo. Ele precisa de um nome. Eu disse suavemente. Dante olhou para cima, os olhos ainda molhados. Que tal Alessandro? Em homenagem ao meu avô, o único homem que realmente entendeu o que significava família. Alessandro era um nome italiano bonito e forte como a sua herança. Alessandro Moretti. Alessandro Moretti. Eu testei o nome. O que achas, pequenino? Gostas? O bebê Alessandro emitiu um som suave de concordância. É Alessandro, confirmou Dante beijando o filho na testa. Bem-vindo à família, Piccolo. A UCI neonatal exigiu que Aleandro ficasse em observação. Os bebés prematuros precisam de tempo, monitorização e cuidados que não poderíamos proporcionar em casa. O Dr. Perusso garantiu-nos que Aleandro estava a ir muito bem e a superar todas as expectativas, mas queriam ser cautelosos. Isso significava que eu teria alta 2 dias depois, enquanto o meu filho ficaria para trás. Sair do hospital sem ele foi a coisa mais difícil que já fiz. Dante praticamente teve que me carregar até o carro. Meu corpo ainda estava a recuperar e meu coração se partia a cada passo que me afastava da UTI neonatal. No entanto, Patrícia prometeu que poderíamos visitá-lo a qualquer momento e que Aleandro estava nas melhores mãos possíveis. A cobertura parecia diferente quando voltamos. O quarto do bebê, que havia sido preparado com tanto cuidado, estava vazio e à espera. Parada na porta, olhei para o berço que deveria ter o meu bebê e finalmente me permiti desmoronar completamente. Dante me encontrou encolhida no chão do quarto do bebê, soluçando com as mãos no rosto. Ele não disse nada, apenas me abraçou e me segurou enquanto eu chorava todos os medos e emoções exaustivas da semana anterior. Ele vai voltar para casa, murmurou Dante no meu cabelo. Forte e saudável.
Patrícia disse talvez 2 semanas. Podemos aguentar 2 semanas. Quero-o aqui. Quero que ele esteja seguro. Ele está seguro. Está no melhor lar de idosos do estado, com cuidados 24 horas por dia. Vamos visitá-lo amanhã. Podes passar o dia todo lá se quiseres. Já libertei a minha agenda. Afastei-me para olhar para ele. E o teu trabalho? E as pessoas que te emboscaram? Não tens que lidar com isso? A sua expressão endureceu. Isso foi resolvido de forma definitiva. A ameaça foi eliminada, o que significa mais mortes, mais derramamento de sangue e mais da escuridão que seguia Dante por toda a parte. Mas, pela primeira vez, senti apenas uma satisfação sombria. Quem quer que o tivesse atacado colocou o meu filho em perigo, provocando um parto prematuro e colocando Alessandro em risco. Que fossem eliminados. A constatação de quão longe eu tinha caído, ou subido dependendo da sua perspectiva, deveria ter me horrorizado. Em vez disso, eu apenas me sentia cansada. Estava cansada de lutar contra o inevitável. Cansada de fingir que Dante não era exatamente o que eu precisava que ele fosse. Quero ficar, disse baixinho. Não apenas por 1 semana. Não apenas até Aleandro voltar para casa. Quero ficar com você. Quero construir uma vida juntos para o nosso filho. Dante ficou completamente imóvel. Estás a falar a sério? Estou a falar a sério, estou apavorada. Não sei se vai funcionar. Ainda odeio o que fazes, o que és. Toquei o seu rosto, sentindo a barba por fazer áspera e o calor da sua pele. Mas amo-te mesmo assim. Amo-te desde que entraste naquela inauguração da galeria e me fizeste rir enquanto eu deveria estar a trabalhar. Também amo o nosso filho. Acho que talvez possamos fazer isto funcionar se me prometeres uma coisa. Qualquer coisa. Promete-me que vais manter a violência longe de nós. Longe do Alisandro. Não me importa o que tens de fazer ou em quem tens de te tornar lá fora, mas quando voltares para casa, deixa isso à porta. Consegues fazer isso? Sim. Sem hesitação. Com certeza absoluta. Decidi isso na noite em que entraste em trabalho de parto. Quando pensei que poderia perder vocês dois, percebi que nada mais importa. O meu império, a minha reputação, o meu poder. Tudo isso não tem sentido se não tiver a ti e ao Aleandro. Então sim, posso ser 2 homens. Aquele que o mundo vê e aquele que volta para casa para ti. Então vamos tentar. Vamos realmente tentar fazer esta família funcionar. Ele beijou-me então, profundamente, com posse e cheio de promessas. Quando se afastou, vi algo nos seus olhos que nunca tinha visto antes. Esperança. As 2 semanas seguintes passaram num ritmo novo e estranho. Todas as manhãs, íamos de carro ao hospital e passávamos horas na UCI neonatal. Eu segurava Aleandro, falava com ele e amamentava-o quando ele estava forte o suficiente. Dante sentava-se ao nosso lado, observando com uma expressão de admiração que parecia nunca desaparecer. Aleandro prosperava, ganhando peso e sendo retirado dos monitores, um por um. Patrícia chamava-o de lutador e dizia que raramente tinha visto um bebê prematuro se recuperar tão bem e tão rapidamente. Ele herdou isso da mãe, disse Dante, com a mão apoiada no meu ombro, enquanto observávamos Aleandro dormir. Aquela teimosia, aquela força. À noite voltávamos para a cobertura e para o quarto do bebê, que aos poucos se enchia de vida. Fotos da UTI neonatal, as roupinhas que Alisandre logo usaria e os livros que leríamos para ele. Dante trabalhava em casa, atendendo chamadas e participando de reuniões no seu escritório, mas nunca perdia as nossas visitas à tarde para ver o nosso filho. Lentamente e com cuidado, reconstruímos o que tínhamos antes. Reconstruímos as conversas fáceis e os silêncios confortáveis. Reconstruímos a maneira como a mão de Dante encontrava a minha sem pensar e a maneira como eu me inclinava para ele instintivamente, encontrando segurança na sua força. Ainda não partilhávamos a cama, porém. Isso parecia rápido demais, presunçoso demais. Mas em algumas noites, quando o quarto vazio do bebê parecia muito silencioso, eu encontrava Dante no seu escritório. Ele puxava-me para o seu colo e ficávamos sentados juntos na escuridão, a falar sobre Alessandro, os nossos medos e esperanças, e o futuro que estávamos a construir. Quero casar contigo, disse ele uma noite, com a voz baixa contra o meu cabelo. Quando estiveres pronta, quando tiveres a certeza. Quero que sejas minha esposa,
não apenas minha parceira. Quero que o Alessandro cresça vendo os seus pais comprometidos um com o outro. Pergunta-me novamente daqui a 6 meses, respondi. Quando tivermos provado que podemos fazer isso, quando o Alessandro estiver em casa, quando tivermos encontrado o nosso ritmo como família. 6 meses, ele concordou. Então colocarei um anel no teu dedo tão grande que não conseguirás levantar a mão. Eu ri e me senti bem, natural. Talvez pudéssemos realmente fazer isto funcionar, pensei. Finalmente, finalmente, a Patrícia ligou com a notícia que estávamos à espera. O Aleandro está pronto para ir para casa. Chegamos ao hospital em menos de 1 hora. Estávamos ambos a vibrar de excitação e terror. A Patrícia mostrou-nos como instalar a cadeira alto corretamente, como apoiar a cabeça dele e quais os sinais de alerta a ter em conta. O doutor Russo deu-nos as instruções finais, as receitas e as consultas de acompanhamento. Então Aleandro estava nos meus braços, livre de fios e monitores e vestido com a roupa azulzinha macia com estrelas brancas que Dante tinha escolhido. Ele parecia muito maior do que 2 semanas atrás, muito mais forte. A viagem para casa foi a mais lenta da minha vida. Dante conduzia com cuidado exagerado, fazendo as curvas como se estivéssemos transportando explosivos. Cada vez que Aleandro fazia um barulho, nós dois ficávamos tensos e olhávamos pelo espelho para ter certeza de que ele estava bem. Quando finalmente entramos na garagem subterrânea do prédio da cobertura, Dante virou-se para me olhar com os olhos brilhantes. Pronta para começar a nossa vida? Mais do que pronta. Luca nos encontrou no elevador privado e havia um sorriso raro em seu rosto marcado por cicatrizes quando viu o bebê. Bem-vindo ao lar, jovem mestre, disse ele solenemente. A cobertura tinha sido transformada. Havia flores por toda a parte, arranjos de bom gosto que enchiam os quartos de cor e vida. Havia uma faixa sobre a porta do quarto do bebê que dizia: Bem-vindo à casa, Alisandro. Maria esperava com lágrimas nos olhos, tendo preparado um banquete para celebrar. Mas tudo o que me importava era acomodar a Leandro. Finalmente colocamo-lo no berço, no seu próprio quarto, e ficamos ali a observá-lo dormir, como se ele pudesse desaparecer se desviássemos o olhar. Não acredito que ele está mesmo aqui, sussurrei, mas acreditava mesmo. O braço de Dante envolveu a minha cintura e puxou-me para o seu lado. O nosso filho, a nossa família, o nosso futuro. Naquela noite, depois de alimentar Alessandro e colocá-lo no berço ao lado da minha cama, ainda não estava pronta para colocá-lo noutro quarto. Finalmente permiti-me sentir todo o peso do que tínhamos construído. Esta família estranha, complicada e imperfeita. Dante apareceu na porta, hesitante. Posso entrar? Claro. Ele atravessou a sala até ao berço e passou um longo momento apenas a observar Aleandro dormir. Então, virou-se para mim. A sua expressão estava vulnerável de uma forma que eu raramente tinha visto antes. Obrigado, disse ele baixinho, por me dar isto, por me dar ele, por me dar uma segunda oportunidade que provavelmente não mereço. Mereces ser feliz, Dante, até tu. Ele sentou-se na beira da minha cama, perto o suficiente para tocar, mas sem tocar. Sei que disseste 6 meses antes de falarmos em casamento. Mas posso perguntar-te uma coisa agora? O quê? Muda-te para o meu quarto. Não por isso, porém, apenas para dormir. Quero acordar ao teu lado. Quero estar lá quando o Alessandro acordar à noite. Quero que sejamos uma família de verdade, em todos os sentidos da palavra. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter mantido os limites. Mas quando olhei para este homem, que virou o seu mundo de cabeça para baixo por nós, e provou repetidamente que podia ser gentil quando era importante, não consegui encontrar um motivo para recusar. Está bem, eu disse. Vamos tentar. Mas Dante, se não conseguirmos fazer esta coisa da família funcionar, não será por falta de tentativas. O fracasso não é uma opção. Não contigo. Não com ele. Ele inclinou-se para a frente e pressionou a testa contra a minha. Amo-te, Sofia. Amo-te desde a inauguração da galeria. Amei-te quando partiste. Amei-te durante 7 meses de inferno. E vou amar-te pelo resto da minha vida. Isso não é obsessão. Não é obsessão nem possessão. É apenas a verdade. Também te amo. Sussurrei. Mesmo quando não devia, mesmo quando é assustador. Eu amo-te. Ele beijou-me então,
suave, doce e cheio de promessas. Quando se afastou, o seu sorriso era o mais genuíno que eu já tinha visto. 3 meses depois, acordei com os choros suaves de Aleandro e encontrei Dante já no berço, que tínhamos mudado para o quarto dele, juntamente comigo. O nosso quarto agora. Eu cuido dele, murmurou ele, levantando o nosso filho com facilidade. Voltem a dormir. Mas, em vez disso, observei-o sentar-se na cadeira de balanço junto à janela, com Alessandro aninhado contra o seu peito nu. Ele cantarolava algo em italiano que eu não reconhecia. Os choros do nosso filho acalmaram quase imediatamente. Esta era a minha vida agora, manhãs com Dante e Alejandro. Dias passados a construir rotinas e a encontrar o nosso ritmo. Noites em que Dante voltava para casa depois de enfrentar qualquer escuridão que estivesse à sua frente e se transformava novamente no homem que lia histórias para dormir com um sotaque italiano ruim e fazia nosso filho rir fazendo caretas engraçadas. A violência ainda existia. Eu tinha sido ingênua em pensar que não existiria. Mas Dante cumpriu sua promessa. Ele deixava a violência do lado de fora. Quando estava em casa, ele era simplesmente um pai e um parceiro. Ele era apenas o homem por quem eu me apaixonei. Em que estás a pensar? Perguntou Dante ao perceber que eu o observava. Quão longe chegamos? Quão diferente isto é do que eu imaginava? Melhor ou pior? Olhei para o meu filho saudável e em crescimento e para o homem que tinha movido céus e terras para nos manter em segurança. Pensei na vida que construímos a partir das cinzas de tudo o que eu pensava que queria. Melhor, respondi honestamente. É muito melhor do que eu jamais imaginei. Aleandro soltou um som de satisfação com o seu pequeno punho enterrado nos pelos do peito de Dante. Dante estremeceu, mas não se mexeu. Apenas continuou a balançar e a cantarolar, completamente contente por ser mantido cativo por alguém que pesava menos de 5 quilos. 6 meses depois daquela noite no hospital, Dante perguntou-me novamente. Estávamos no quarto do bebê. Aleandro dormia tranquilamente no seu berço, finalmente no seu próprio quarto. Eu tinha acabado de ler uma história para ele, minha voz suave no crepúsculo. Quando me virei, vi que Dante estava de joelhos com uma caixinha de anel na mão. Eu sei que combinamos 6 meses, ele começou, e já se passaram 9. Mas eu precisava ter certeza absoluta. Não do que sinto, mas de que você acreditaria em mim quando eu dissesse para sempre. Então, Sofia, estou a perguntar agora, queres casar comigo? Deixas-me passar o resto da minha vida a provar que posso ser o homem que tu e o Alessandro merecem? O anel era lindo. Um diamante simples, elegante em vez de ostentoso. Era exatamente o que eu teria escolhido. Sim, disse eu com lágrimas já a cair. Sim, vou casar contigo. Ele deslizou o anel no meu dedo e puxou-me para os seus braços. Por cima do ombro dele, eu podia ver o nosso filho a dormir tranquilamente. O nosso filho perfeito. A melhor coisa que já criamos juntos. Esta não era a vida que eu tinha planeado. Não era o conto de fadas que eu imaginava quando era menina. Mas era real. Era nossa. Era repleta de um amor tão intenso, tão protetor e tão avassalador que sobreviveu à violência, à separação e a todos os obstáculos que surgiram no seu caminho. Foi Dante Moretti que me encontrou naquela cafetaria, destroçada, grávida e a fugir do seu mundo. De alguma forma, impossivelmente, construímos algo bonito a partir dos escombros. O nosso filho dormia no seu berço. O meu anel refletia a luz do corredor. E nos braços de Dante, finalmente senti que tinha chegado a casa. Não a um lugar, mas às pessoas que faziam com que qualquer lugar parecesse um lar. A minha família.